Olá a todos! Hoje vamos falar sobre o 13P Atlas novamente, mas desta vez com dados científicos frescos e fascinantes. Você deve estar pensando, mas espera, o cometa não está escondido atrás do Sol? Como temos novidades? A resposta está em observações feitas há algumas semanas, quando o grande telescópio Keck capturou dados espectroscópicos reveladores. Vamos descobrir o que o 13P Atlas está expelindo e o que isso nos diz sobre sua verdadeira natureza. Antes de mergulharmos nas descobertas, precisamos entender a ferramenta que tornou esta pesquisa possível. O Observatório W.M. Keck, localizado no topo do vulcão adormecido Mauna Kea, no Havaí, abriga dois dos telescópios ópticos mais poderosos do mundo. A uma altitude de 4.145 metros acima do nível do mar, o observatório está posicionado acima de aproximadamente 40% da atmosfera terrestre, proporcionando condições observacionais excepcionais. Cada um dos telescópios gêmeos Keck possui um espelho primário segmentado de 10 metros de diâmetro, uma maravilha da engenharia moderna. Mas o que realmente nos interessa para esta história não é o tamanho do espelho, e sim a instrumentação espectroscópica de classe mundial que esses telescópios carregam. Espectroscopia é uma das ferramentas mais poderosas da astronomia moderna. Em vez de simplesmente capturar uma imagem de um objeto celeste, um espectrógrado dispersa a luz em seus componentes de comprimento de onda, essencialmente criando um arco-íris extremamente detalhado. Cada elemento químico, cada molécula, deixa uma assinatura única neste espectro. Linhas escuras de absorção ou linhas brilhantes de emissão em comprimentos de onda específicos. Estas assinaturas espectrais são como impressões digitais químicas. Quando vemos uma linha de emissão em um comprimento de onda específico, podemos identificar inequivocamente qual elemento ou molécula está produzindo aquela luz. Esta técnica nos permite determinar a composição química de objetos a bilhões de anos-luz de distância. Uma capacidade quase mágica quando você para pensar sobre ela. Estamos em meados de outubro de 2025 e o 13P Atlas está atualmente transitando atrás do Sol do nosso ponto de vista terrestre. O intenso brilho solar torna impossível observá-lo diretamente neste momento. Teremos que aguardar aproximadamente mais 2 semanas, até que ele reapareça do outro lado do Sol, quando finalmente teremos nova oportunidade para observações extensivas. Mas a ciência raramente fica parada esperando. As observações que estamos discutindo hoje foram realizadas em 24 de agosto de 2025, quando o 13P Atlas estava a aproximadamente 2 unidades astronômicas da Terra. Uma unidade astronômica, abreviada como UA, é a distância média entre a Terra e o Sol, cerca de 150 milhões de quilômetros. Portanto, o objeto estava a aproximadamente 300 milhões de quilômetros de distância durante estas observações. Naquela época, o cometa ainda estava suficientemente separado do Sol no céu para permitir observações telescópicas detalhadas. A equipe do Keck aproveitou esta janela de oportunidade para apontar seus poderosos espectrógrafos para o objeto interestelar e coletar dados sobre sua composição química. Os resultados da análise espectroscópica foram publicados recentemente e revelam informações fascinantes sobre a composição do 13P Atlas. 2 detecções específicas se destacam como particularmente significativas: cianeto e níquel gasoso. Cianeto, representado quimicamente como CN, é um radical molecular composto por um átomo de carbono ligado a um átomo de nitrogênio através de uma ligação tripla. Em cometas, o cianeto não existe como tal no núcleo gelado. Em vez disso, é um produto da fotodissociação, o processo pelo qual moléculas maiores e mais complexas são quebradas pela intensa radiação ultravioleta solar. A luz do Sol não apenas aquece os cometas, ela também os banha em radiação de alta energia, capaz de romper ligações químicas. Moléculas orgânicas complexas presentes no gelo cometário, quando expostas à radiação solar, se fragmentam em radicais menores e mais simples. O cianeto observado na coma do 13P Atlas provavelmente origina-se da fotodissociação de moléculas precursoras mais complexas contendo carbono e nitrogênio. A segunda descoberta, níquel gasoso, é ainda mais intrigante. Metais em forma gasosa são relativamente raros de detectar em cometas, embora cada vez mais observações modernas os estejam revelando. O níquel, junto com o ferro, é um dos metais mais abundantes no universo, componente principal dos núcleos de planetas rochosos e asteroides metálicos. Uma das informações mais reveladoras da análise espectroscópica não foi apenas o que estava sendo emitido, mas de onde estava sendo emitido. Os espectros mostraram que as emissões estavam bem localizadas no sentido antissolar, ou seja, no lado do cometa oposto ao Sol. Esta configuração faz perfeito sentido físico e é exatamente o que esperamos de um cometa comportando-se normalmente. O lado do núcleo cometário voltado para o Sol recebe intensa radiação, aquecendo os gelos superficiais e causando sublimação. Os gases resultantes escapam principalmente deste lado aquecido,
criando jatos direcionados que então fluem para longe do Sol devido à pressão de radiação e ao vento solar. A distribuição espacial específica revelada pelos dados do Keck mostra o cianeto sendo detectado a aproximadamente 840 quilômetros do núcleo central do objeto. Esta distância substancial indica que o CN está sendo produzido não apenas na superfície imediata, mas está se propagando através da coma, à medida que processos de fotodissociação continuam convertendo moléculas precursoras em cianeto. O níquel gasoso, por outro lado, foi detectado a uma distância de aproximadamente 200 quilômetros do núcleo. Esta distribuição mais compacta sugere que o níquel está sendo sublimado diretamente de grãos metálicos na superfície ou próximo a ela, não sofrendo o mesmo tipo de processamento fotoquímico em cascata que produz o cianeto em distâncias maiores. No momento dessas observações, o 13P Atlas estava a 2,75 unidades astronômicas do Sol, mais de 2,5 vezes a distância Terra-Sol. A esta distância, a intensidade da luz solar é reduzida a menos de 15% do que experimentamos na Terra. Ainda assim, era suficiente para aquecer o núcleo cometário e desencadear processos de sublimação e fotodissociação. Este detalhe de distância é importante para interpretar corretamente as observações. Diferentes voláteis sublimam a diferentes temperaturas e, portanto, a diferentes distâncias do Sol. Gelo de água, por exemplo, começa a sublimar significativamente em torno de 3 UA. Gelo de dióxido de carbono sublima a distâncias muito maiores, mesmo além da órbita de Júpiter. A atividade observada a 2,75 UA confirma que o 13P Atlas possui voláteis suficientemente abundantes para produzir emissões detectáveis, mesmo nesta distância relativamente grande. À medida que se aproximou do Sol nas semanas subsequentes, essa atividade certamente aumentou dramaticamente. Um aspecto intrigante das observações do Keck foi o que não foi detectado: ferro gasoso. Muitos cometas do Sistema Solar que exibem emissões de níquel também mostram emissões de ferro, que geralmente é ainda mais abundante que o níquel em materiais cósmicos. O cometa interestelar 2I Borisov também mostrou tanto níquel quanto ferro. A aparente ausência de ferro no espectro do 13P Atlas inicialmente parece anômala. Alguns poderiam argumentar que isto representa um comportamento fundamentalmente diferente dos cometas conhecidos, sugerindo talvez que o objeto seja algo diferente. Mas a interpretação correta é mais sutil e instrutiva. Pesquisas recentes sugerem que a emissão de ferro em cometas pode ser fortemente dependente da distância heliocêntrica, a distância do Sol. Diferentes mecanismos de sublimação e excitação podem operar em diferentes distâncias. É perfeitamente possível que o 13P Atlas comece a exibir emissões de ferro detectáveis quando estiver mais próximo do Sol, ou, alternativamente, quando estiver mais distante. Esta dependência da distância reflete a física complexa dos processos cometários. Não é uma simples questão de ligar ou desligar a sublimação. Diferentes compostos metálicos têm diferentes pressões de vapor, diferentes pontos de sublimação e diferentes mecanismos de liberação da matriz de gelo circundante. A temperatura exata, a composição do gelo, a estrutura porosa do material, todos estes fatores influenciam quais espécies são detectáveis em que momentos. Um dos aspectos mais fascinantes desta pesquisa é a comparação emergente entre objetos interestelares. Agora temos dados sobre 3 visitantes confirmados de além do nosso sistema solar: 1I, Oumuamua, 2I, Borisov e 13P Atlas. Oumuamua permanece enigmático devido à brevidade de nossa oportunidade observacional. Descoberto apenas enquanto já estava saindo do sistema solar interior, não exibiu nenhuma atividade cometária detectável, levando à intensa especulação sobre sua natureza. Talvez um asteroide interestelar ou possivelmente um cometa completamente desgaseificado. 2C Borisov foi claramente identificado como cometário, com coma e cauda bem desenvolvidas. Análises espectroscópicas revelaram tanto cianeto quanto níquel, assim como o 13P Atlas agora mostra. Esta semelhança é extremamente significativa. Sugere que, apesar de se originarem de sistemas estelares completamente diferentes, possivelmente separados por centenas de anos-luz, estes objetos compartilham composições químicas fundamentalmente similares. O que isto nos diz? Que os processos de formação planetária, a química do disco protoplanetário, a condensação de gelos e minerais, estas coisas devem ser notavelmente universais. As mesmas físicas e químicas básicas que operaram no disco protoplanetário, que formou nosso sistema solar há 4,6 bilhões de anos, também operaram nos discos ao redor de outras estrelas jovens em outros lugares da galáxia. Aqui chegamos a um ponto crucial que contextualiza toda a discussão sobre o 13P Atlas e o comportamento anômalo que algumas pessoas percebem nele. Atualmente, temos apenas 3 objetos interestelares confirmados para estudo. 3.
Esta é uma amostra estatisticamente insignificante. Imagine tentar compreender a diversidade da vida na Terra examinando apenas 3 organismos. Você poderia, por acaso, escolher uma bactéria, uma sequoia gigante e uma baleia azul. Estes 3 organismos compartilham bioquímica fundamental, baseada em DNA, mas são radicalmente diferentes em quase todos os outros aspectos. Seria absurdo tentar inferir regras gerais sobre vida terrestre típica de uma amostra tão pequena. A situação com objetos interestelares é análoga. Nosso sistema solar contém bilhões de cometas, asteroides e corpos menores, exibindo enorme diversidade em composição, estrutura, órbita e comportamento. Se a população interestelar é igualmente diversa, e não temos razão para pensar que não seria, então 3 objetos simplesmente não são suficientes para estabelecer normas ou identificar anomalias genuínas. É aqui que o Observatório Vera Rubin entra na história. Programado para começar operações científicas plenas em breve, o Vera Rubin realizará o Legacy Survey of Space, time um levantamento de década inteira que repetidamente imageará todo o céu visível do hemisfério sul a cada poucos dias. Este levantamento revolucionário descobrirá fenômenos transientes de todos os tipos, supernovas, asteroides, cometas e, crucialmente, objetos interestelares. Projeções estimam que o Vera Rubin poderia detectar dezenas ou até centenas de visitantes interestelares ao longo de sua década operacional. Quando tivermos dados sobre 50, 100 ou 200 objetos interestelares, finalmente poderemos fazer afirmações estatisticamente significativas sobre suas propriedades típicas e identificar genuínos outliers. Até então, cada novo visitante interestelar é simplesmente mais um ponto de dados em um espaço de parâmetros ainda muito esparsamente amostrado. Voltando ao 13P Atlas especificamente, cada nova observação, incluindo estas descobertas espectroscópicas do Keck, confirma que o objeto está se comportando de maneira completamente consistente com um cometa ativo. A emissão de cianeto é normal. A emissão de níquel, embora menos comum, foi vista em outros cometas. A localização antissolar das emissões é exatamente o esperado. A ausência de ferro, inicialmente intrigante, provavelmente reflete dependências de distância heliocêntrica que ainda estamos aprendendo a caracterizar. Não há nada nos dados do Keck que requeira, ou mesmo sugira, explicações exóticas. Cada observação adiciona mais evidências ao quadro acumulativo. O 13P Atlas é um cometa interestelar comportando-se como cometas devem se comportar. A história do 13P Atlas está longe de terminar. Várias missões espaciais poderão observá-lo durante sua jornada pelo Sistema Solar. A sonda Juno em órbita de Júpiter, a missão Europa Clipper em trânsito para o Sistema Joviano e potencialmente outras espaçonaves poderão capturar imagens e dados adicionais. Há também a questão das observações orbitais de Marte. Múltiplas sondas em órbita marciana, incluindo missões chinesas, europeias e americanas, tiveram oportunidade de observar o 13P Atlas durante sua passagem próxima ao planeta vermelho. Algumas dessas imagens já foram divulgadas pelas missões europeias Mars Express e Trace Gas Orbiter. A NASA ainda não divulgou dados de suas sondas marcianas, possivelmente devido a procedimentos operacionais internos, mas eventualmente esses dados também devem se tornar públicos. Cada nova observação de cada telescópio e missão espacial adiciona peças ao quebra-cabeça. Espectroscopia em diferentes comprimentos de onda, fotometria em múltiplas bandas, observações em diferentes geometrias, todos contribuem para nossa compreensão completa deste visitante fascinante. O estudo do 13P Atlas representa a ciência planetária moderna em sua melhor forma. Observações cuidadosas com instrumentação de classe mundial, análise rigorosa de dados espectroscópicos, comparação com outros objetos conhecidos, contextualização dentro de nossa compreensão teórica da física cometária. Este é o processo científico funcionando exatamente como deveria. As descobertas de cianeto e níquel não são sensacionais no sentido tabloide, mas são profundamente significativas cientificamente. Elas nos dizem que este visitante de outro sistema estelar compartilha química fundamental com objetos formados em nosso próprio sistema solar, reforçando nossa compreensão da universalidade dos processos astrofísicos. O 13P Atlas continua sendo exatamente o que sempre foi. Um objeto científico fascinante, um laboratório natural para estudar condições em outros sistemas planetários e uma oportunidade rara de examinar material formado em torno de outra estrela. Não precisa ser uma nave alienígena para ser absolutamente extraordinário.